vivo, tô ao vivo. Bom dia. Essa é mais uma live de atalhos ou obstáculos que você encontra na sua preparação, na sua candidatura para pós no exterior. E se você está chegando agora, se você é novo aqui no Viajar para Estudar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essas lives aconteceram durante os últimos 9 dias, esse é o 9º dia, 9º ou 8º? Por aí. E a gente tem mais uma live hoje, então, falando sobre focar no que você tem controle no seu application, na sua candidatura. E amanhã teremos mais uma live, a última live desse projeto, para destravar o seu caminho, né? Para contar para você, para te ajudar a você estar mais presente, mais informado sobre os desafios, as oportunidades, o que acontece no seu caminho para candidatura para pós no exterior. Então, como falei, o tema de hoje é focar no que você tem controle na sua candidatura. E eu vou pedir só um minutinho para tentar entrar no YouTube, porque tá um probleminha lá. Vou ver se eu consigo, mas a gente vai seguindo aqui. Enquanto isso, vocês provavelmente estão sendo avisados, chamados pelo Instagram. E aí vocês vão, se quiser ir compartilhando também, depois quem tá assistindo essa gravação, compartilha, tá? Bom dia, e vamos falar hoje de focar no que você tem controle na sua candidatura para pós no exterior, tá? E o que você tem então vamos pensar no seguinte: quais são os elementos da sua candidatura que você tem controle? São os elementos que estão na sua mão, são os resultados que você está entregando e aquilo que você produz, né? Então, em linhas gerais, eles são elementos que você vai apresentar para... bom dia, Bianca. Bom dia, Natália. Bom dia, Renata. Bom dia, Sheila. Bom dia, Gabriela. Então, esses elementos da sua candidatura são os elementos que você vai apresentar para ser selecionada para sua pós no exterior. Então, quais são os básicos, tá? Tem variações? Tem variações, mas basicamente, quais são os que não faltam em nenhuma? Histórico escolar, currículo, e o currículo também conta atividades extracurriculares e as cartas de motivação e as cartas de recomendação, tá? Em geral, esses elementos, eles não faltam em nenhuma candidatura, certo? E também são os elementos que você tem controle sobre. Então, quando eu falo foque no que você tem controle, é focar como você vai usar esses elementos ou usar da sua atitude para trabalhar com eles, beleza? Então, isso é focar no que você tem controle. Agora, o que não é focar no que você tem controle nesse processo? Se você está pensando em como que eu posso saber se agora na pandemia, depois da pandemia, vai ficar mais concorrido a aplicar ou não vai ficar mais concorrido a aplicar, isso é um elemento que você não tem controle na sua candidatura. E essa questão de não ter controle na candidatura é algo que você não pode fazer nada. Logo, você não tem como estimar um resultado. Do tipo, eu acho que agora na pandemia, depois da pandemia, vai ficar mais concorrido. Portanto, eu vou esperar mais um tempo para me candidatar.
tudo bem, tá tudo certo se você quiser esperar. Mas você tá se baseando num argumento que não é fato. Se vai ficar mais concorrido ou não, é algo que você não tem como balançar ali, ou como, na verdade, assim, você pode pesar essa balança mais para um lado, que é, se você acha que vai ficar mais concorrido, você tem que entrar com mais força na sua candidatura. Então, você tem que focar no que você pode controlar e logo agir nesses elementos, tá? Então, se você não age nesses elementos específicos do que você pode controlar, você não consegue movimentar no sentido de resolver alguma coisa. Você vai só ficar pensando, eu acho que agora vai ficar mais concorrido. Aí outro ano você vai ficar pensando, eu acho que agora não vai ter bolsa. Eu acho que agora tá muito tarde pra mim. Eu acho que nananã. E todos esses eu acho, se você não, de fato, não for lá e não se candidatar, você não sabe se você vai ser aprovado ou aprovada, tá? Então a questão é, você tem que ter um fato concreto. Se você recebe da universidade algo, olha, não se candidate agora, porque nós não vamos oferecer o programa nesse semestre, ou nós não vamos oferecer bolsa nesse semestre. É um fato concreto, você tem um fato, você tem um comunicado da universidade. Agora, se você acha que você não deve se candidatar por um fator qualquer que seja, você precisa avaliar se ele é de fato concreto, se de fato isso está impedindo ou não a sua candidatura, certo? Então, é muito importante ter isso em mente, focar no que você tem controle. O que é o que você tem controle? O seu material de application e o seu passado, tá? O seu passado, seu histórico escolar, os relacionamentos que você criou para pegar uma carta de motivação, por exemplo, uma carta de recomendação, por exemplo. Isso você tem controle. E aí também tem alguns pontos que são 3 pontos, na verdade, que são pontos mais difíceis de você mudar no curtíssimo prazo, né? Por exemplo, um histórico escolar que você tenha notas que talvez você ache que não são as mais maravilhosas, você pode ter uma certa dificuldade de mudar no curto prazo, mas não é algo que você não vai conseguir mudar nunca, tá? Então isso é importante vocês terem em mente. Nada tá perdido na candidatura para pós no exterior. Nada pode ser pensado como assim, olha, realmente não tem pós para mim, não tem bolsa para mim, ou não posso de nenhuma maneira viabilizar aquilo que eu quero para mim, tá? A Bianca mandou um coraçãozinho, falou, você é demais. Poxa, obrigada, Bianca. Vocês que são demais, que estão aqui às 8 da manhã pensando em como viabilizar, em como focar no que você pode mudar para estudar no exterior, certo? Isso que é demais. A Giovana de Luca perguntou, bom dia, Marina, você acha que a idade é um impeditivo, 45 anos? Não é um impeditivo, tá? Porque justamente tá nesse âmbito de coisas que você não tem como mudar. Você não tem como mudar a sua idade tá lá. Só que você também pode se candidatar e verificar se é viável você se candidatar. Porque de fato é possível. É possível entrar na pós-graduação. Você pode pensar, e aí você tem controle também de pensar em quais cursos são mais alinhados com o que você quer, com o seu objetivo, com a sua área. E você pode, então,
buscar isso. Tem algumas bolsas de estudo que vão falar para você, olha, essa bolsa de estudos é até a idade X, mas tem outras bolsas que não tem limitação, tá? E aí, o que você tem controle? O que você tem controle é você, já que você, no caso, tô respondendo a pergunta da Giovana, tem... Desculpa, gente. Já que no seu caso tem essa questão, que é uma questão que não vai mudar, você vai usar disso no seu material, no seu application, no seu currículo, para mostrar o quanto isso te coloca como vantagem, né? Porque é isso, o que não é algo que te impede no sentido de, por exemplo, não tenho o nível de inglês necessário para cursar essa pós-graduação. Então, você não tem o nível de inglês, é um fato concreto. No que você tem controle sobre ele? Que você vai se preparar melhor, fazer uma nova prova, tá? Porque não tem como você estudar, no caso, se a universidade pede um nível de inglês, ok? Então, você tem que ir atrás de se nivelar para poder chegar no inglês. Isso não tem vantagem ou desvantagem, não tem um nível de inglês que você consiga justificar, isso tá fora do meu controle e mudar. Mas outras coisas estão no seu controle, usar da experiência. Tem uma pergunta aqui da Bianca Marcolan, que é o seguinte: para a graduação, você pode entrar com 18 anos, com menos de 18 anos. Pois como fica o GPA? Isso é uma dúvida. Não entendi direito sua pergunta, Bianca. Mas assim, o foco é pós, tudo bem. Mas em geral, para a graduação, não importa se você tem 18 ou 17 ou 19. Tem algumas questões de graduação que são bem diferentes de pós. Então, por exemplo, a diferença entre graduação e pós é que algumas instituições de ensino, elas até aceitam a pessoa que esteja formada no ensino médio por mais tempo. Então, tipo assim, passou 4 anos que ela não tá no ensino médio, mas ela ainda pode aplicar. Tem várias instituições que aceitam, mas tem várias seletivas que ou não aceitam porque não entendem o que a pessoa ficou fazendo nesses 4 anos. Se ela ficou, tipo, num trabalho de alto perfil, uma coisa assim, ela era a Emma Watson, a Hermione. Ela era a Hermione, ela tava lá fazendo os filmes do Harry Potter e ela não tinha como entrar na faculdade, então ela entrou depois, tudo bem. Ela abriu a própria empresa e a própria empresa ela era mega CEO, a empresa estava rendendo milhões, tudo bem. Então, eles entendem que essas altamente seletivas, né? Tudo bem, ela justifica que ela ficou parada e pode entrar. Mas essas altamente seletivas, elas são mais fáceis de entrar na pós-graduação. Por quê? Pode ser que você tenha ficado 10 anos sem fazer a sua graduação, depois da graduação. Você fez a graduação, ficou parado 10 anos, e aí depois você veio estudar lá, tá? Aí a Bianca complementou a pergunta, mas só para eu concluir esse raciocínio. Então, assim, tem condições que se aplicam à graduação, que é tipo assim, olha, você tem que ter acabado o ensino médio e logo aplicar, que não se aplicam à pós-graduação, que são mais flexíveis nesse sentido. Então, você pode fazer uma segunda graduação, você pode mudar de área, você pode arranjar outro emprego, e isso te permite melhorar o seu perfil para você ter um perfil mais interessante para aplicar, beleza? Então, só complementando a pergunta da Bianca. Quando se aplica aos 17, você ainda não consegue pegar o GPA. Como se envia o GPA? Coloquei... não, sem problemas, eu só que não tinha entendido. Quando você aplica e você ainda não tem a sua nota final fechada, primeiro que eu já expliquei em outra live aqui,
sobre GPA e como a gente não faz conversão, tá? Mas quando você não tem a nota fechada, isso também se aplica à pós-graduação. Por exemplo, você tá na graduação ou você tá no ensino médio e você quer se candidatar. Sem problemas, você pega, se candidata com as suas notas em aberto, manda o histórico que tá em aberto. Quando você concluir, que possivelmente vai ainda estar dentro do período, né, de antes do início das aulas, você manda uma atualização. Você pode receber a sua admissão nessa condição e a admissão se chama admissão condicional. Conditional admission. Quando você é admitido ou admitida para um curso superior, mas ainda falta uma condição a cumprir antes de iniciar o curso. E aí você tem que disponibilizar esse material que falta. Então, se é o histórico completo, se é o certificado de conclusão de curso, às vezes uma tradução, etc, tá? Mas vamos focar aqui no que você tem controle nesse application, tá? E as coisas que você tem controle de fato no application são os materiais que você vai produzir e o seu histórico. Então tá, eu falei de 3 elementos que você tem como controlar. Então, o histórico escolar, as suas notas. Se você já se graduou, já terminou a graduação, mas você olha para o seu histórico e fala, poxa, tem alguma coisa aqui que eu poderia melhorar, talvez. Ou não tá ideal como eu acho que seria tão bacana para eu apresentar. Então, o que eu quero que fique claro é que você tá fazendo essa análise subjetiva, né? Ou até objetiva, porque você percebeu que num determinado programa de pós-graduação tá faltando algum conhecimento. Então, vamos supor que seja um programa que tenha tido um conhecimento que você não teve na graduação. O ideal seria você procurar um curso para poder complementar. E quanto menos esse curso for descompromissado, vamos dizer assim, mais vai pesar no seu histórico. Ou seja, se você busca matérias de uma graduação, você se matricula, se você busca um curso que tenha avaliação, que tenha provas, que tenha título, isso acrescenta para o seu histórico de forma que você está assim, bem comprometido com esse curso, tá? O que só não pode é ficar achando que você precisa fazer 1000 cursos antes da sua candidatura, tá? Se eu fosse chutar uma estatística, eu diria que 80% das pessoas, elas acham que elas não são boas o suficiente, elas ficam procurando curso, estudando, porque de fato elas são acadêmicas muito comprometidas e elas entendem a limitação do conhecimento delas. Mas é diferente, por exemplo, você ficar fazendo 1000 cursos do que focar no desenvolvimento do conhecimento que você precisa para entrar numa pós-graduação, tá? Da base teórica, por exemplo. E aí a Milena Tereza Psi perguntou, a pós-graduação, especialização ajuda? Ajuda sim, ajuda muito. Você ter uma especialização numa determinada área ajuda, porque ajuda você em 2 coisas. Uma, que você vai ter um histórico escolar, você vai ter avaliações, você vai ter um professor, uma professora universitária avaliando seu trabalho, pedindo trabalhos, às vezes você tem até um TCC. Quanto você vai ter, e às vezes esses professores já são mestres e doutores, então eles podem te dar cartas de recomendação, eles podem te dar notas, o que ajuda no seu histórico, e são relacionamentos para você conseguir, então, essas cartas,
e você vai ter um novo momento, um novo application. O que acontece? Algumas universidades vão pedir o histórico da sua graduação para sua candidatura. E você pode apresentar. Mas junto você pode apresentar, outras vão pedir, só vamos corrigir aqui. Então, algumas vão pedir o histórico da graduação e outras vão pedir todos os históricos pós-secundários, que seria todos os cursos de pós-graduação, graduação e pós que você fez. Então, tudo que você fez depois do ensino médio. Quando pede os cursos pós-secundários, beleza, você justifica um caminho, né, para você se desenvolver. Se você se você só tem que mandar o seu histórico da graduação, aí às vezes faz muito tempo que você se graduou ou você se graduou numa área diferente, ou você de repente não tinha uma nota boa numa disciplina que é crucial para esse mestrado, para esse doutorado, para essa especialização. E aí você precisa tornar o seu histórico mais interessante. Então, focar no que você tem controle é buscar alternativas para, por exemplo, resolver essa deficiência, não é deficiência, né? Acho que deficiência foi uma palavra ruim que eu escolhi, mas para resolver esse buraco, vamos dizer assim, que você tá no seu histórico escolar, certo? Uma nota que você tá que é baixa ou um histórico ruim, certo? Então é isso que você tem controle e é sobre isso que você pode atuar, tá? E aí existem várias formas de você focar no que você tem controle no seu application. O que você só não pode fazer é usar outras coisas que você não tem controle no application para colocar como condição. Eu só vou me candidatar quando eu fizer o TOEFL e o meu TOEFL estiver X. Porque a universidade que eu estou me candidatando pede um TOEFL X. E se eu não tirar o TOEFL X, eu não vou me candidatar. Esse é um erro. Aliás, é um erro gravíssimo. Eu estava falando isso ontem com o pessoal da Jornada Viajar para Estudar, que são os meus mentorados de pós-graduação. Eu falei para eles que na estrutura de candidatura, eu não aconselho que vocês façam a seleção para as provas seletivas, né, as provas de proficiência logo no início. Tipo, eu faço primeiro, depois eu vejo. Porque vocês acabam perdendo a possibilidade de ter a prova válida por mais tempo, tá? Inclusive, eu tava vendo algumas universidades que só aceitam prova de proficiência. Agora eu preciso lembrar, eu tô até com uma aba aqui aberta. Vou ver se eu consigo achar qual é a universidade. Mas tem universidades que só aceitam a prova de proficiência por 18 meses, tá? Universidades ou departamentos. Então, se você faz primeiro e depois você vai atrás do seu processo, você acaba se enrolando, porque, assim, pode ser que se você consiga organizar tudo, aplica e é aprovado, pode ser. Mas se você não se organiza ou você não percebe que tem algo no seu passado, no seu histórico. Então, por exemplo, eu preciso melhorar notas, ou eu preciso, sei lá, tive uma experiência ruim na minha graduação, não estava num bom momento, tenho notas ruins, tenho um relacionamento ruim com quem poderia escrever minha carta de recomendação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás de consertar esse passado, consertar esses relacionamentos. Às vezes não tem conserto, às vezes você tem que construir novos. Então, assim, para você consertar algum furo que tem lá no seu histórico, você pode levar, às vezes,
6 meses, 1 ano, 2 anos. Se for alguma coisa muito grave, às vezes você tem que voltar tudo atrás. Mas assim, isso eu boto a minha mão no fogo. Eu falo, não tem histórico ou passado que você não consiga consertar, tá? Tudo é consertável para você se candidatar para uma pós. Então, assim, até porque existem muitas oportunidades, existem muitas possibilidades, tá? Você precisa primeiro conhecer essas possibilidades, o que está mais ligado com o que você quer fazer da vida. E também, ao mesmo tempo, mesmo que você fale assim, nossa, eu quero estudar na Universidade X, na condição Y, e for muito específico, tudo bem, você pode. A questão é que você vai ter que ter uma preparação muito específica. E tá tudo certo. Mas eu garanto que em 5 anos, no máximo, aquela pessoa que é a mais ferrada do mundo, do tipo assim, fez uma primeira graduação péssima, foi super mal, teve relacionamentos péssimos com pessoas que poderiam escrever a carta de recomendação dela. Sim, implodiu tudo. Ela pode sim fazer, só que ela vai ter que começar a graduação de novo. Agora, você que tá numa situação normal, que deu tudo certo, você fez sua graduação, você trabalha na área, você caminhou, né, pra frente na sua vida, na sua carreira, você não precisa de tudo isso, você não precisa de 5 anos, você precisa de 6 meses, talvez, você precisa de 1 ano, tá? Então, e isso tá dentro do período de preparação. E isso tudo são questões que você pode controlar, você pode mudar, só que você tem que saber especificamente o que é que você tem falha ali para você poder completar essas falhas, né? Quais são os buracos que você tem no seu histórico escolar, ou de repente o caso ontem da Eugênia, que é minha mentorada, ela tava falando assim, Marina, eu tenho, por exemplo, a minha orientadora de tese, de mestrado, ela se aposentou, então não tenho como pegar uma carta de recomendação dela, porque ela não tá mais na academia, ela não tá mais disponível, como que eu faço? Então, assim, ela pode pegar a carta de recomendação de pessoas que tiveram em outra condição, então, por exemplo, pessoa que assistiu a banca, né, professor que assistiu a banca, colegas em algumas condições, ou supervisores de trabalho, então dá para resolver, por mais que essas pessoas talvez não conheçam ela tão a fundo, ou não conheçam o empenho dela no trabalho, como essa orientadora, ainda assim, você construindo um relacionamento com essa nova pessoa que vai te recomendar, essa nova recomendadora ou esse novo recomendador, ela consegue uma carta tão boa que prove tanto quanto uma outra carta de alguém que conhece muito ela. Então é mais ou menos nesse sentido e nessa direção que vocês têm que caminhar, tá? Vocês têm que caminhar nessa direção para que vocês possam suprir possíveis falhas no histórico de vocês, nos recomendadores de vocês. Então, por exemplo, nessa situação que eu contei, pode ser que se ela tiver numa situação que ela não conhece ninguém, tipo, não conhece ninguém que possa escrever uma carta de recomendação minha. Então, talvez seja o momento de fazer um projeto, né? Então, por exemplo, na minha situação, eu sou empreendedora e eu tenho um sócio na minha empresa. E a minha empresa, ela é uma empresa que presta um serviço de orientação, um serviço de consultoria, mentoria para quem quer estudar no exterior, certo? Se eu quero me candidatar para uma pós-graduação e eu preciso de uma carta de alguém que é supervisor do meu trabalho, eu não vou conseguir, certo? Porque eu não tenho um superior.
eu tenho um sócio, só que o sócio também é meu marido. Então seria ético meu marido escrever uma carta de recomendação para mim? Não, né? Então não seria bacana. Então como que eu faço? Eu tenho solução? Tenho. Eu posso pegar uma carta de recomendação de um colega, de alguém do colega é diferente de amigo, tá? É muito importante a gente ter essa definição. Mas eu posso pegar uma carta de recomendação de um colega de trabalho que faça a mesma coisa que eu, às vezes que até concorra, talvez, no mercado, falando sobre como eu faço o meu trabalho. Ou de alguém que faz que tem alguma relação de, por exemplo, alguém que coordena um grupo de estudos, porque a gente tem isso, né? Eu tenho na minha profissão muitos grupos de estudo e de desenvolvimento profissional. Então, alguém que coordenou um curso de desenvolvimento profissional que eu participei, certo? Então, não é um amigo, não é um parente, é alguém que me conhece no contexto profissional ou no contexto acadêmico, tá? Bom, pessoal, eu quero saber se vocês têm dúvidas quanto ao que você pode controlar, o que você não pode controlar no application, né? Quem entrou depois, o tema de hoje é foque no que você tem controle na sua candidatura para pós no exterior, tá? Então, nós já falamos, por exemplo, se a idade é um impeditivo ou não, se você tem controle sobre isso. Já falei sobre histórico escolar, já falei sobre cartas de recomendação e quero saber se vocês têm perguntas sobre essas questões, o que é controlável ou não no processo, tá? Na verdade, acho que o que a gente tira de tudo isso é que o que está ao seu alcance é controlável em diferentes níveis de mudanças que você pode fazer. Quanto mais tempo você investe, mais profunda a mudança. Quer dizer que você deve fazer profundas mudanças antes de se candidatar? Não, tá? Não é isso. O foco da live não é esse. O foco da live é falar que em alguns momentos você vai ter que silenciar aquela vozinha que fica dizendo assim: eu acho que aqui você ainda não tem experiência suficiente para aplicar. Eu acho que aqui a sua nota não tá boa. Nessa determinada área, eu acho que a sua nota não tá suficiente. O foco é você trocar essa voz por fatos concretos que você vai buscar no site da universidade ou com os profissionais de admissão dessa universidade, ou então os coordenadores desse curso que você quer fazer, os responsáveis pelo curso. Então é isso, o equilíbrio entre coisas que você de fato pode melhorar, porque de fato às vezes tem coisas que dá para fazer. Por exemplo, se você acha que você não tem muita experiência de trabalho numa área e você tá dentro daquele prazo que eu sempre recomendo, que é um prazo de 18 meses antes de começar a estudar fora. E se vocês querem estudar em 2021 fora, né, querem começar o seu curso em setembro de 2021, que é a data mais comum para o hemisfério norte, ou janeiro de 2022, para quem quer de repente fazer um curso na Austrália, Nova Zelândia, ou África do Sul, qualquer país do hemisfério sul, você tá nesse período de 18 meses agora. Então, assim, tem coisas que você pode fazer? Tem. Você pode, por exemplo, nesse momento, desenvolver uma atividade extracurricular de qualidade que diferencie o seu currículo, mas você tem que saber exatamente o que você vai desenvolver para ser de fato estratégico ou estratégica naquilo que você tá querendo se comunicar, tá? Então, importante pensar isso, pensar que se você desenvolve o seu perfil, desenvolve atividades, nesses 18 meses tem que ser atividades que você consiga ter
começo, meio e fim nessa atividade, né? Ou pelo menos se é algo que você vai continuar, você vai, né, seguir. E aí você melhora o seu currículo apresentando essa atividade, entendeu? Tem uma pergunta da Milena. Teve uma matéria que eu reprovei por erro da coordenação do meu curso. E isso acontece, viu, Milena? Acontece, às vezes a matéria fica lá como reprovação no seu histórico. Eu voltei para a faculdade na metade do semestre, não consegui uma nota, depois descobri que eu só precisava de uma matéria e não. Complementa para mim, Milena, a sua pergunta para eu poder entender melhor aqui. Eu voltei para a faculdade na metade do semestre, não consegui uma nota e depois descobri que eu só precisava de uma matéria. E aí eu não entendi isso, mas se você puder complementar essa pergunta aí, eu agradeço. Mas às vezes, e só falando sobre esse assunto, às vezes acontece, por exemplo, teve uma vez que eu estava numa conferência internacional e é uma conferência de avaliação de histórico escolar, então de Credential Evaluation, era essa conferência. E aí veio uma pessoa de uma universidade com histórico que ela estava querendo admitir. E era para uma condição específica de graduação, que era um aluno atleta. E aí, lá no histórico dele, tinha uma nota que era assim, fez a matéria e tava a matéria como não cursada. E depois tinha no histórico de novo aquela matéria com uma nota mais alta. Aí ela veio me perguntar e falou assim: sabe o que é? É que eu preciso saber se esse aluno foi reprovado e fez essa matéria de novo, ou se ele se ele não cursou e simplesmente cursou depois. Aí eu falei pra ela, olha, isso você só pode saber se você obtiver uma informação da universidade, né? Ou do próprio aluno, mas de preferência da universidade, de qual o motivo que esse histórico tá dessa forma. Mas por quê? Porque a admissão atlética naquele cenário tinha um contexto específico que o aluno não podia ter sido reprovado para aquela universidade. E pode ser que alguma universidade tenha esse critério, já o aluno não pode ter sido reprovado. Só que isso é um critério que você não pode controlar, tá? Porque é algo que já foi. Se naquela época a sua faculdade não pôde mudar, não pôde consertar aquilo, paciência, entendeu? Depois que o histórico tá fechado, fica difícil consertar. Mas ideal seria se eles pudessem corrigir o erro. Deixa eu ver aqui a pergunta completa agora que a Milena complementou. Então, teve uma matéria que eu reprovei por erro da coordenação. Eu voltei na faculdade na metade do semestre e não consegui uma nota. Depois descobri que eu só precisava de uma matéria e não 3 matérias, como ela falou. Isso pode me prejudicar? Então, no seu histórico vai ficar essa matéria como reprovada? Isso varia muito, tá? De lugar para lugar. Então tem tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Essa foi uma pergunta excelente e obrigada por compartilhar essa situação, porque às vezes vocês podem se sentir sem graça. Não vou compartilhar porque, né? Não, ótimo, obrigada por compartilhar e por dividir essa vulnerabilidade que ajuda a gente a dar muitos exemplos bons. Então, por exemplo, tem 2 cenários aí. Um cenário que a faculdade vai deixar no seu histórico a reprovação, tá? E outro cenário que ela não vai deixar a reprovação. Se ela não deixar a reprovação, ela vai deixar só as matérias aprovadas ou vai deixar como não cursada, como desistência, qualquer coisa do tipo, não importa, tá? Agora, se vai ficar como reprovada, é algo que você não tem controle.
é algo que é talvez regimental lá na universidade, não tem como ela tirar, e aí talvez seja legal você investigar assim, olha, tem realmente a necessidade de vocês deixarem essa reprovação de disciplina no meu histórico? Porque se não tiver, tira, né, por favor. E aí você não tem controle, então você vai apresentar o seu histórico assim. Normalmente, cada sistema de ensino encara de uma forma, né? No sistema brasileiro, todas as matérias que estão no histórico normalmente são as matérias obrigatórias para você passar, né? Para você ser aprovado no curso. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, que são dois exemplos concretos que eu tenho certeza absoluta, você tem muitas matérias eletivas e você tem um período de matrícula e desistência. Então, você pode se matricular naquele curso, cursar umas 2 semanas, se você não gosta, você pode desistir daquela classe, daquela matéria. Então, pode ser até que fique lá no seu currículo que você desistiu da matéria, no seu histórico, né, na verdade, mas você não deixou de... Você não tem uma nota de reprovação, tá? E aí, também, se você tem uma reprovação, pode ser que isso seja perguntado, por exemplo, numa entrevista. Ah, Milena, mas por que você foi reprovada na disciplina tal? E aí você pode explicar, né? Você tem que ter uma boa explicação, uma explicação bem articulada, justificada, embasada em verdade, em fato, e não jogar a culpa, vamos dizer assim. Ah, foi porque a faculdade, não, você pode falar, não, foi uma questão interna administrativa, X, certo? Sem a paixão de repente, às vezes a gente fica meio, né, chateado. Eu lembro de uma situação na minha pós-graduação que eu tirei uma nota, eu não lembro agora exato, mas era tipo assim, ponto 94 ou ponto 96. E eu fiquei com orgulho tão ferido que eu não fui conversar com o professor sobre o que tinha feito essa nota ficar ponto 96, que não era, por exemplo, um zero arredondado. E a minha faculdade, apesar dessa que eu fiz após, apesar de ser aqui no Brasil, ela tinha GPA, ela calculava GPA no modelo americano. E esse ponto 96 era tipo assim, fazia a diferença entre eu ficar com uma nota C e uma nota B. O que é gigante em termos de GPA. E aí eu fiquei com essa nota C por um bom tempo, e aí eu fiquei com aquilo entalado, e depois, no final das contas, estava prejudicando o meu GPA de uma forma muito grande. E aí eu fui conversar com o coordenador, falei, olha, aconteceu essa situação e eu não entendi por que essa nota, né, já que a gente tem nota numérica, prejudica tanto o meu conceito. Aí ele falou, olha, só o professor pode saber sobre essa nota que ele deu. Sei que no final das contas eu conversei com o professor e ele pôde rever essa nota. Ele não ficou muito feliz, não foi uma conversa agradável, não foi uma conversa fácil, mas eu precisava daquela nota e assim, era totalmente justificável que eu pedisse aqueles 4 décimos que eram meus por direito, sabe? Então, brincadeiras à parte, exageros à parte, eu acho que é isso, sabe? Eu não tinha controle sobre aquela disciplina. Eu poderia fazê-la de novo? Poderia. Mas não era viável para mim naquele momento fazê-la de novo. Então, eu optei pelo caminho de negociar essa nota. E isso nem sempre é viável para uma matéria de graduação, mas às vezes você pode, por exemplo, nessa pergunta da Milena, de repente, Milena, se for uma matéria eletiva, tudo bem, sabe? Você deixa pra lá e se alguém perguntar, você fala, não, é porque na minha faculdade era uma matéria eletiva que não importava pra minha formação e como eu não teve um erro, eu optei por deixar pra lá. Agora, se é uma matéria que realmente importa, mas na média você foi aprovada, talvez você deveria
fazer ela de novo, tá? Ou fazer um curso uma especialização, uma extensão universitária desse assunto específico, tá? E tô usando o exemplo que você me deu para isso. Então, pessoal, é isso, assim, focar no que você tem controle, porque certas coisas você realmente não vai conseguir controlar, e aí é melhor ter uma outra atitude, em vez de sofrer, como eu fiquei muito tempo sofrendo, será que eu peço para esse professor mudar ou não? O que eu fiz, o que eu foquei? Foquei em, vou lá conversar com o coordenador, vou ver o que pode ser feito, agendei a conversa com o professor e resolvi. Mas poderia ser fazer a matéria de novo, ou poderia ser ter que engolir a seco uma média ruim e ter que tentar depois recuperar, certo? A Milena tá comentando, é eletiva e já me formei há 9 anos. Eu acho que assim, nesse contexto, o máximo que você vai fazer é preparar, né, focar no que você tem controle e preparar uma excelente explicação para essa reprovação no seu histórico escolar. Não precisa ficar se justificando e mandando essa explicação, mas se perguntada, você tem que matar aquilo já na raiz. Você tem que falar, né? Assumir a sua responsabilidade dentro do que você pode. Então, por exemplo, sei lá, foi uma matéria que você foi mal mesmo. Pode ser. E você fala, tive um problema pessoal, fui mal nessa matéria, mas não me prejudicou. Ponto. Eu entendo que e assim, sempre jogar uma solução prepositiva, assim, propositiva, desculpa, e do que você aprendeu com isso. Então, assim, eu entendo que realmente é uma reprovação no meu histórico, tô falando se fosse o caso, tá? Entendo que realmente isso prejudica o meu histórico, mas não prejudica meu conhecimento, porque depois eu fiz tal matéria que era mais avançada nesse assunto e dá uma justificativa, sabe? Que seja satisfatória. Bom, pessoal, então eu fiquei muito contente com o feedback de vocês me deram vários comentários legais para eu ir fazendo o termômetro aqui das informações que eu tô dando e se tá fazendo sentido para vocês. Pelos comentários, carinhas, coraçõezinhos que eu recebi nessa live, acredito que fez muito sentido com o que vocês precisavam de conteúdo. Então é isso, pessoal. Obrigada. Amei estar aqui com vocês. Amei todos os recados, mensagens, perguntas. E até amanhã.